Olá, amadinhos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Na nossa última aula de História, nós falamos sobre os espaços públicos na página 246. E nós vimos que os espaços públicos são administrados pelo governo. Eles têm a responsabilidade de manter esses espaços. Os espaços públicos são espaços em que todas as pessoas podem usar, ir, participar e receber os serviços que aquele espaço oferece. Porém, os espaços públicos, mesmo sendo compartilhados, muitos deles têm regras e horários de funcionamento. Na página 245, nós vamos continuar a leitura sobre os espaços públicos. Perdão, página 247. Nos museus, por exemplo, devemos seguir o horário de abertura e de encerramento. Já nas bibliotecas, além do horário, devemos manter a organização dos livros e o silêncio. Desse modo, essas regras possibilitam que os espaços públicos sejam utilizados com respeito. É importante saber que é responsabilidade de todo cidadão contribuir para a manutenção desses espaços. Imaginem só, galerinha, se todo mundo que fosse nesses espaços públicos destruísse de alguma forma aquele espaço. Nós não teríamos esses espaços de convivência. Existem pessoas que destroem, como por exemplo essas academias ao ar livre. Vão lá e destroem todos os equipamentos, pincham as paredes, os muros, quebram os equipamentos desses espaços, não mantêm organizado. A próxima pessoa que chegar àquele local não terá um lugar bacana para conviver. Como o exemplo dos museus e das bibliotecas, imaginem só. Se não houvesse a regra de organização dos livros, como você iria conseguir encontrar o livro que você deseja em meio de tanta bagunça? E se não houvesse a regra do silêncio? Imaginem só você tentando ler o seu livro e aí uma barulhada só você não conseguiria se concentrar. Então as regras, elas são muito importantes. Na primeira imagem, nós temos aqui a biblioteca pública. A biblioteca pública, todas as pessoas têm acesso a ela e podem pegar livros emprestados, ler na própria biblioteca, isso após fazer um cadastro. Nas bibliotecas públicas, a população pode ter acesso a materiais como livros e revistas. Além disso, em alguns municípios, são disponibilizados locais para estudo e também acesso à internet. Essa é a Biblioteca Municipal do município de Sobral, no Ceará. Essa foto é de 2018. Aqui em Minas e Belo Horizonte, né, na região, nós temos também uma biblioteca pública. Vale a pena vocês visitarem quando pudermos, né? Quando toda essa confusão da pandemia passar. Nessa segunda foto, nós temos aqui uma praça, que é um local de convivência muito visitado por nós. As praças são um espaço de convivência e lazer. Em muitos municípios brasileiros, elas recebem artistas de rua e vendedores ambulantes. Essa é a Praça de São Sebastião, em Manaus, no Amazonas. Essa foto é de 2015. No município onde você mora, há espaços públicos como os das fotografias destas páginas, sítios. Coloque aí no seu caderno quais espaços públicos como esse tem aí na sua cidade. Agora que você compreendeu o que são espaços públicos, cite um exemplo de um espaço privado do seu município. Se o espaço público ele é mantido pelo governo, como a tia havia explicado na nossa última aula ao vivo, o espaço privado é aquele que tem um dono ou alguns donos. São pessoas que mantêm aquele espaço, ditam as regras, os horários de funcionamento, mesmo que outras pessoas possam visitar aquele espaço, seja aberto ao público, mas o espaço privado ele tem um dono, ok? Então cite aí
um exemplo para a gente de um espaço privado no seu município. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o cotidiano urbano. Nós já havíamos visto um pouco sobre o cotidiano da Bruna, vocês se lembram? Não sou eu, né? Outra Bruna. E ela morava no campo. E ela contou pra gente um pouquinho sobre o seu dia a dia. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre o cotidiano na cidade, o dia a dia do Fábio. Conheça a seguir o cotidiano de Fábio, que vive no espaço urbano do seu município. O Fábio acorda cedo e come uma fruta antes de ir para a escola. Então, ao contrário da Bruna, o Fábio não se senta para tomar café com seus pais. Ele come apenas uma fruta e já vai para a escola. Depois de percorrer o trajeto com a van escolar, o Fábio chega à escola. E vocês? Como vocês vão para a escola? O Fábio, ele vai de van, não como a Bruna que vai andando até a escola. Na escola, às 10 horas, ele aprende muitas coisas legais, brinca com os amigos e pratica a leitura. Na hora do almoço, Fábio vai almoçar com a mãe em um restaurante. Ao contrário da Bruna que vai para casa para poder almoçar com seus pais, o Fábio encontra sua mãe num restaurante para eles poderem almoçar. Ui, passei demais. Às 3 horas, Fábio costuma fazer sua tarefa escolar no início da tarde. No fim da tarde, Fábio tem aula de natação. Ele adora praticar esportes. Você pratica algum tipo de esporte? Quando chega em casa, Fábio janta com a família. Ele gosta muito desse momento do dia. Na área urbana, a gente sabe que as pessoas vivem correndo e têm rotinas diferentes. Pelo que parece, os pais do Fábio trabalham fora. Então, eles só conseguem ter esse encontro de se sentar à mesa na hora do jantar. Vocês aí na sua casa têm esse costume também? Às 10 horas, depois de tomar banho, Fábio arruma seu material escolar e se prepara para dormir. Como vimos, o Fábio dorme bem mais tarde do que a Bruna, né? Você costuma dormir tarde também? O seu cotidiano se parece com o de Fábio? Em caso afirmativo, quais são as semelhanças? Quais são os momentos em que se parece com a rotina do Fábio? Coloca aí no seu caderno, tá? Agora é com vocês. Na página 250 e 251, vocês vão responder às atividades referentes ao cotidiano, tanto do Fábio quanto da Bruna, pois aqui na número 3, vocês vão fazer a comparação sobre o cotidiano da Bruna e do Fábio. Faça com muito carinho, com muito capricho e beijinhos. Até a próxima aula.